Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, muito se fala da compra da ARM pela Nvidia, onde muita gente comenta também assim, que uma revolução nas CPUs possivelmente irá acontecer em função dessa compra, que no caso assim, a entrada, pode ser a porta de entrada da Nvidia no mundo das CPUs, para concorrer assim com a AMD e com a Intel. Já outras pessoas criticam essa compra como sendo algo, vamos dizer assim, escandaloso. Inclusive com muita gente torcendo contra para que os órgãos reguladores não aprovem essa, vamos dizer assim, essa aquisição da Nvidia. E no caso, assim, por que muita gente não quer isso? Pois muitos acham que essa, vamos dizer assim, que a Nvidia sendo dona da ARM, automaticamente ela monopolizaria os chips, no caso, os processadores do mundo mobile, enfim, de outros dispositivos que utilizam esse tipo de processador. Mas antes, já te inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e deixa o teu like e também ativa o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo de todas as novidades e também me dá uma força para eu cada vez trazer mais conteúdo legal aqui para vocês. A questão é que se o movimento da Nvidia foi um tanto ousado, nós também sabemos já do quanto que a Nvidia investe no desenvolvimento de inteligência artificial, como isso tem sido o grande foco da Nvidia nos últimos tempos. Até porque isso mostra o quanto a Nvidia quer diversificar os seus produtos, aproveitando-se de tecnologias semelhantes. Então, assim, atualmente, tu diversificar, tu fazeres assim, desenvolver produtos com tecnologias semelhantes, mas que podem atingir diferentes mercados, acaba sendo a base para o crescimento e, claro, para aumentar a lucratividade da empresa. Mas, apesar disso não ter sido tão divulgado, talvez por não ter um enfoque sensacionalista, como teve essa questão da compra da ARM por parte da Nvidia, mas a AMD no ano passado também foi às compras, e ela adquiriu a empresa Xilinx, não sei se é assim que é a pronúncia, que ela nada mais é do que a maior fabricante de chips lógicos programáveis, sendo ela a inventora do FPGA. Agora, para vocês entenderem o que são os chips FPGA, eu vou utilizar como exemplo dois produtos, na verdade um produto, enfim, alguns produtos, que são fabricados pela empresa Analog. Essa empresa, a Analog, ela fabrica consoles retrô, no caso, como uma versão atualizada do Mega Drive e também do Super Nintendo. No caso, o Mega Drive seria o Mega SG e o Super Nintendo seria o Super NT. Então, o que acontece? Na verdade, esses dois consoles que eu mencionei para vocês são as melhores versões de consoles retrô que existem atualmente no mercado. Isso é fato. Mas por que de fato eles seriam os melhores? Pois é aqui que entra o chip FPGA. Começando pela sigla FPGA, ela significa Field Programmable Gate Array. Que seria? Ele é um chip que ele pode ser programado após a sua fabricação, algo que é completamente diferente dos tradicionais chips ASIC, que no caso já saem da fábrica específicas para suas funções que eles terão. Então o que acontece? Tu compra lá uma Smart TV, ela vai ter um chip, provavelmente vai ser um chip ASIC, que ele foi fabricado para ser específico para ser utilizado com aquela linha de Smart TVs que utiliza, enfim, aquele chip, por exemplo. Ou seja, aquele chip ele é destinado especificamente para aquele produto. Então, eis a grande vantagem dos chips FPGA. Ele pode ser programável e funcionar com qualquer dispositivo de acordo com a necessidade do fabricante ou até mesmo do consumidor, pois é possível atualizar o chip. Exatamente. Então assim, pegando ali o Mega SG, no caso, que seria o Mega Drive ali como exemplo, os componentes originais do tradicional Mega Drive lá do final dos anos 80, começo dos 90, como por exemplo o processador
Motorola 68000 e os Zilog Z80 que ele utiliza, atualmente já não são mais fabricados. Então o que acontece? Muito desses retroconsoles, até que você vê para vender por aí, enfim, usando Raspberry, enfim, ou até outros que não utilizam esse tipo de hardware, vamos dizer assim, o que acontece? Eles acabam recorrendo à emulação. Pois é, pessoal, a grande maioria desses consoles retrô recorre ao uso de emuladores para rodar os jogos antigos. Só que tem um problema, os emuladores dificilmente conseguem chegar a um nível 100% do hardware original. Sempre tem algum jogo que não funciona, ou então que ele até funciona, mas ele não funciona exatamente como no dispositivo original, ou de repente até mesmo o som fica distorcido. Enfim, sempre pode acontecer algum detalhezinho, nunca se consegue uma perfeição com 100% da biblioteca, vamos dizer assim. E isso afeta todo o meio, qualquer emulação que for feita é afetada por essa, vamos dizer assim, essa falta de perfeição. Até mesmo o Windows 10 específico para dispositivos ARM, mesmo ele rodando ali com emulação aplicativos x86 64-bit, limitações vão existir. Ele não vai conseguir rodar com a mesma perfeição do que roda numa máquina de fato x86 64-bit. Então aqui que entra o chip FPGA, porque nele é possível, no caso inserir, no caso programar, a maneira como ele vai trabalhar sem ter que se preocupar com arquiteturas e outros aspectos. Claro, isso resumidamente falando, porque existem, enfim, coisas mais complexas por trás, mas simplificando, tu consegue colocar exatamente o que seria a programação original do chip que se deseja que ele rode. Então o que acontece? Pegando o exemplo desse Mega SG, é possível colocar toda a programação exata dos processadores originais do antigo Mega Drive nesse chip FPGA. Que vai acontecer o quê? O dispositivo vai se comportar exatamente como se fosse o hardware original, com a diferença ainda que você pode implementar coisas novas, como por exemplo maiores resoluções e para funcionar, por exemplo, com HDMI, coisa que na época não tinha nesses videogames antigos. Então você não está forçando ou simulando, ou melhor dizendo, emulando um funcionamento, já que toda a programação original do antigo chip está nesse chip FPGA. E com um grande detalhe, ele pode ser reprogramado a qualquer momento sem precisar nenhuma alteração no hardware. Então o que acontece? Nós temos um chip que pode ser reprogramado exatamente ao gosto do cliente, sem precisar de um desenvolvimento ou ainda de uma fabricação de um hardware específico, uma fabricação específica a nível de hardware, isso que eu quero dizer. Então, com isso, a AMD busca aliar as suas CPUs com o uso de chips FPGA. E com isso, ela acaba mirando, o objetivo dela é mirar no segmento de telecomunicações e nas redes 5G. Uma vez que com essa união, os seus processadores EPYC, que são destinados para servidores, vão poder tirar uma grande vantagem disso, pois pensem comigo, as atualizações, enfim, e se enquadrar em novas especificações e trazer novas tecnologias é muito mais rápido, muito mais ágil. E tem mais um detalhe, dentre os produtos que a Xilinx fabrica, ela produz também GPUs para data centers. E essas GPUs que a Xilinx produz, elas são feitas para gerenciar storages, para fazer análise de banco de dados, para fazer propiciar a aceleração de redes, processamento de vídeo, de imagem, inclusive machine learning para as inteligências artificiais. Resumindo, todas essas coisas que eu acabei de citar, desses produtos que a Xilinx fabrica, são coisas que nós já sabemos que a NVIDIA vem atuando em peso e que a AMD está um tanto atrasada. Muitos podem pensar que essa postura da AMD, que essa aquisição que a AMD fez, é uma resposta direta contra a NVIDIA. Sim, mas também é uma resposta contra a Intel, que também recentemente nos últimos anos adquiriu a Altera e a Omnitech, que por sua vez são duas empresas que também fabricam chips FPGA,
com o detalhe que a Omnitech ela é inovadora na produção de chips FPGA voltados para o uso de inteligência artificial e aplicações de videoconferência. Olhem só. E a questão é a seguinte, fazia já um bom tempo que a AMD não fazia uma aquisição, que ela não comprava uma empresa de peso de fato. Por sinal, a última aquisição relevante da AMD tinha sido a empresa Hai Algo, não sei se é assim que é a pronúncia, mas que é uma empresa focada em otimização de jogos eletrônicos, enfim, que ela otimizava games. E isso mostra que não adianta, no caso, a AMD simplesmente evoluir no segmento doméstico, como ela evoluiu nos últimos anos, mas que ela precisa também evoluir em outros segmentos do mesmo modo como a Nvidia e a própria Intel vem evoluindo. Por quê? Pois o segmento doméstico é bom para fazer um marketing, mas só ele não traz o retorno financeiro que os investidores querem. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!